Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, nós ainda estamos nesses capítulos sobre a Previdência e passou ontem, em primeiro turno, por maioria, lógico, a reforma da Previdência. Agora, se vocês querem ver o que o nosso presidente, atual presidente, dizia quando candidato sobre essa reforma, assiste o vídeo com a gente, beleza? Vem comigo! A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Costumo dizer que quem já passou dos 60 já está com o prazo de validade vencido, já está no lucro. Que governo de porcaria é esse no Temer? Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência, 65 anos, não vai aprovar. Ainda vão dar munição para o PT. Então, galera, bom, é o seguinte, nós tivemos aí a reforma da Previdência sendo aprovada em primeiro turno. Vocês viram os vídeos onde o nosso então presidente hoje eleito, quando candidato, dizia que ele era contra a reforma da Previdência, e isso tudo lógico porque ele estava fazendo o seu palanque e ele não tinha conhecimento da profundidade, ou seja, ele não tinha o subsídio para poder falar aquilo que ele falava. Ele não sabia que existia um rombo gigantesco dentro da Previdência. Não, lógico que ele não sabia. Tudo aquilo que o Temer e a Dilma falavam era mentira, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós ouvimos nas campanhas políticas os políticos se pronunciarem sem antes eles fazerem um estudo daquilo que realmente é preciso ser feito para governar, acontece isso. Desde já, eu afirmo a minha posição. É um crime privatizar a Petrobras ou o pré-sal. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Vamos também leiloar em outubro um imenso campo de petróleo do pré-sal, o Campo de Líbano. É por isso que nós temos essa contradição do momento onde o candidato vai a público e ele enfrenta os seus oponentes dizendo uma coisa que ele não pode fazer depois de eleito. Tá aí, ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu manter aquilo que ele falava. E por que isso, gente? Porque no momento que ele está disputando uma eleição, vale tudo para ganhar a eleição. E ele ganhou a eleição. Se o povo saiu ganhando ou perdendo, nós vamos ver com o tempo. Na minha opinião, é evidente que isso foi feito porque eles não teriam mais condições de arcar com a Previdência Social. Então as aposentadorias não seriam mais pagas. Agora, é evidente que prolongou para muitos aposentados que estavam à beira da aposentadoria o tempo de serviço. Aqueles que estão começando hoje, então, eles vão ter que trabalhar muito mais. Agora a população vem e fala assim, Paddock, mas eles tinham que ter feito isso. Realmente, eles tinham que fazer. O que não é certo é o candidato, antes da eleição, fazer promessas que ele não pode cumprir. Fazer promessas que ele mesmo sabe que serão inviáveis de serem cumpridas. E agora fica a população olhando o preço caríssimo que ele pagou para ter essa aprovação no Congresso, para que esses congressistas aprovassem isso, sem contar que se passaram 7 meses de uma novela e que custou muito caro, custou muitos bilhões para ter essa aprovação. 10 milhões de reais em emendas para cada parlamentar. Alguns foram negociados cargos e outros um pouco mais de emendas. E ainda deixaram os estados e municípios fora. Agora, peraí, tudo isso porque em campanha ele dizia que ele era contra a reforma da Previdência. Então vejam, amigos, entendam, o momento político, as pessoas dizem muitas coisas que elas não podem cumprir.
Vocês, nós eleitores, vocês e eu me incluo nisso como eleitor, temos que saber analisar se é real aquilo que eles estão passando ou não. E não podemos nos enganar por falsas propostas. Imagine aí, agora teremos eleições em 2020 para prefeito. Aí vem um prefeito, um candidato a prefeito dizer assim, olha, nós vamos ter o transporte público sem o custo da passagem. Isso é possível? Não, não é possível. Porque qual empresa de ônibus, mesmo que seja uma empresa pública, vai conseguir subsidiar o custo de manutenção dos veículos, pneu, combustível, sem cobrar? Então é uma proposta inviável. É uma proposta mentirosa. E isso nós temos que saber realmente identificar. Então os políticos têm por hábito falar coisas que eles não conseguirão cumprir. Nós, eleitores, é que temos que identificar o melhor político do pior político. No momento, nós temos hoje o nosso presidente, que eu também votei no Jair Messias Bolsonaro para presidente, e temos que fazer as devidas cobranças. Temos que aguardar que após essa celeuma, após essa grande briga que teve para aprovação da reforma da Previdência, as empresas voltem a acreditar no país e voltem a investir, voltem a fazer com que tenha uma oferta maior de emprego. Mas ainda, não se esqueçam disso, nós precisamos de uma reforma fiscal, nós precisamos de uma reforma judiciária. E a tal da reforma política, que entre aspas não foi uma grande reforma, precisa ser feita. Então vamos esperar que todos esses congressistas que tiveram esse enorme gesto de boa ação, de demorar 7 meses para votar uma medida, para votar uma lei, para votar a reforma da Previdência, talvez não demorem mais 7 meses para discutir a reforma do Judiciário, ou mais 7 meses para discutir uma reforma fiscal. Porque somente dessa forma, se eles se conscientizarem que o Brasil ainda continua parado com 13 milhões de desempregados, talvez eles olhem para que o país precise voltar a entrar na engrenagem de produção, produtividade. As empresas precisam ter receitas. Nós, brasileiros, precisamos ter mais empregos, oferta de emprego, custos mais baixos, e tudo isso precisa acontecer de uma forma rápida, não só imaginando que o presidente, cada vez que for ao Congresso, tem que soltar 10 milhões de emenda para cada deputado. Fiquem atentos, gente. Fiquem realmente atentos a esses congressistas que cobraram tão caro para fazer com que o trabalhador ainda demore mais para se aposentar. Porém, era necessário. Nós sabíamos que era necessário. Só não ficou muito bonito para o nosso presidente, em campanha, dizer uma coisa e depois ter que fazer outra e ainda pagar caro por isso. E para os congressistas, ficou muito caro e muito feio a imagem deles fazendo uma festa como se eles estivessem lutando pelo Brasil depois de 7 meses de muita polêmica. E ao custo que foi para que isso fosse aprovado. Beleza? Esse é o recadinho do Paddock para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!